Olá, eu sou o professor Rodrigo Bezerra, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal de língua portuguesa. Nós estamos aqui gravando o curso completo de língua portuguesa para ajudar você que gosta, que precisa estudar gramática normativa, né, e deseja aprofundar alguns conteúdos importantes da nossa língua portuguesa. Como eu sempre costumo dizer, eu estou no mercado há mais de 25 anos e eu sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição, que é objeto aqui do nosso curso. Portanto, tudo que você vir aqui escrito em nosso curso, tudo é fruto do que eu escrevi no meu livro, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um caso muito interessante de concordância nominal. Antes, peço a você que, se possível, faça a sua inscrição aqui em nosso canal, divulgue o nosso canal aí para os seus amigos, e se você desejar fazer algum curso comigo, acesse o link que está na abertura do vídeo, na vinheta, que é o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Vamos juntos estudar um pouquinho de um conteúdo muito interessante. Então vamos lá. Se você não viu os outros vídeos a respeito de concordância nominal, sugiro que você o faça antes de você assistir a esse vídeo aqui. Nós estamos tratando numa série de vídeos os conteúdos relativos à concordância nominal. Chegamos a um caso especial de concordância nominal. Observe que se dá com o verbo ser mais um adjetivo. Então a regra diz: expressões formadas pelo verbo ser mais um adjetivo, ou seja, eu dei alguns exemplos aqui, coisa do tipo é bom, é preciso, é proibido, é permitido, é necessário, etc., obedece às seguintes regras. E aí eu tenho duas regras aqui, nós vamos conversar sobre elas. Quando o substantivo está empregado em sentido geral abstrato, não específico, sempre aparece sem artigo, sem determinante, a expressão formada pelo verbo ser seguida de um adjetivo permanece, observe, invariável. Vamos explicar isso tudo e explicar o porquê disso. Quando o substantivo vem acompanhado por artigo ou por qualquer outro determinante, empregado em sentido específico, não geral, o adjetivo predicativo concorda com o seu sujeito. Então vamos traçar inicialmente algumas regrinhas aqui. Primeiramente, vejam, tenham muito cuidado se você for a alguma prova, algum concurso, algum vestibular, com algumas pegadinhas. Por exemplo, eu já vi prova colocando coisa do tipo assim, ó. Entrada, vamos. Proibir, pergunta a você, e aí? Entrada, proibir o quê? O que é que você preencheria aí? Proibido ou proibida? E aí? Do ou dá? Você pensou em quê? Do ou dá? Veja, presta atenção. Entrada, deixa o tio Rodrigo responder para você aqui, ó. Proibida, tá? Agora deixa-me fazer uma coisa aqui. E se eu inverter isso aqui? O que é que vocês acham? Proibir, espaço, entrada. Vamos lá. E aí? Proibida ou proibido? O que é que vocês acham? E aí? Pensou em proibido? Cuidado. Isso que eu acabei de escrever aqui não tem nada a ver com a aula de hoje. Mas eu já vi muito isso colocado em prova, em concurso público, em questõezinhas que envolvem concordância ou correção gramatical, e os alunos literalmente erram. Veja, o que nós temos aqui nas duas construções, tá? Nada mais, nada menos é do que, professor, o que é que a gente tem aqui? O que eu tenho é um substantivo, observem aqui, ó, eu tenho um substantivo, ok? Que está acompanhado de quem? De um adjetivo. Acabou. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o substantivo, que está aqui, eu só fiz inverter. E o que eu tenho aqui, professor? Um adjetivo. Ora, não interessa se ele vem antes ou depois. O que é isso aqui, professor? Regra geral da concordância nominal. Está aí no primeiro vídeo que eu gravei da série de concordância nominal. Não é? O que a regra geral diz? Diz que o adjetivo, o artigo numeral e o pronome adjetivo, eles obrigatoriamente concordam com o substantivo a que eles se referem em gênero e número. Ponto final. Então não caia nessa pegadinha, porque essa pegadinha aparece e não tem nada a ver com a regra do é bom, é preciso, é proibido, é proibido. Tem nada a ver. É simplesmente substantivo com adjetivo. Ok? Então, explicado aí para você não cair. Agora vamos à nossa regra de hoje aqui. Vamos lá. Vejam.
Professor Rodrigo, eu tenho duas vertentes para trabalhar com essas expressõezinhas aqui. A primeira explicação, que vai ser essa daqui, eu vou trabalhar cada uma delas, tá? Letra A e letra B. Veja, a primeira a expressão formada pelo verbo ser seguido de um adjetivo permanece invariável. Prof, por quê? Qual a razão disso, né? Por que nós estamos com essa história aqui? Preste muito bem atenção. Quem desenvolveu muito bem essa ideia foi o professor Mário Barreto nos seus novos estudos da língua portuguesa, quando ele explica a questão da substantivação do adjetivo. Ele diz que nós herdamos do latim, uma vez que no latim existia um gênero chamado de gênero neutro, né? Que quando ele vem para a nossa língua portuguesa, ele traz uma ideia generalista, ele traz uma ideia de abstração. Então, quando ele diz aqui, ó, quando eu pego um exemplo desse tipo aqui que você está vendo, o primeiro exemplo aqui, ó, que ele diz assim, né, para quem gosta de cinema, é necessário presença. A ideia é que neste substantivo aqui, observem aqui, ó, presença é a ideia de que aqui é como se eu tivesse qualquer presença. Toda presença. Então, o substantivo que você está vendo aqui, ele está o quê? Empregado em sentido geral. Esse sentido geral, ele é transmitido para o adjetivo necessário. Então, é como se eu tivesse aqui uma grande generalidade, uma grande abstração. Tá? É como se fosse um isso. Tá? É como se fosse um isso, né? De filmes nacionais. Ok? Ou seja, é algo que é genérico. Professor Rodrigo, essa ideia, eu coloquei inclusive, o que você está lendo aqui está no meu livro, ela é uma das vertentes, uma das ideias que explica este fenômeno. É a única? Não. Se você pegar, por exemplo, o professor Celso Pedro Luft, se você pegar o professor Said Ali ou Said Ali, não vou discutir essa questão aqui agora, se pegar o professor José Leite de Vasconcelos, que são outros gramáticos, eles vão analisar esse fenômeno aqui de forma diferente. Eles vão dizer o seguinte, ó, na verdade, o que aconteceu aqui, quando ele diz aqui, para quem gosta de cinema é necessário presença, o que acontece vou apagar tudo que está aqui, é que aqui, ó, exatamente neste local aqui, você tem a elipse de um verbo no infinitivo. É como se eu tivesse aqui assim, ó, ter, ó, haver. Então, como é que eu leria essa sentença? Para quem gosta de cinema, é necessário ter ou haver presença de filmes nacionais. Então, a análise que eu faria disso aqui é de uma oração subordinada substantiva, subjetiva, ou seja, função de sujeito, reduzida do infinitivo que está elíptico, que está latente, que está oculto. Isso é uma forma de analisar esse período também. Eu acho interessante, eu acho bacana. Ou seja, existem duas justificativas para quê? Para que você justamente deixe o adjetivo predicativo na forma o quê? Invariável, ó. É necessário. Tá? Por quê? Porque aí agora você já sabe, nós temos duas vertentes. Ou você faz a análise pela generalidade, né, abstrata, ou seja, por aquilo que eu escrevi aqui, ó, sentido geral, abstrato, não específico, ou você faz a análise disso aqui em tese, né? Eu disse aqui pela presença, mas não é pela existência de uma oração oculta, latente, né? Centrada no infinitivo, ou seja, uma oração reduzida. Tudo bem interessante, né? Então vamos lá. Continuar com alguns exemplos aqui com vocês. Vamos lá. Então, salsa, segundo alguns cozinheiros, veja, é bom, é bom. Como é que eu posso analisar, professor, isso aqui? Eu posso dizer que qualquer salsa, toda salsa, né? Ou seja, é uma ideia de abstração. Isso é bom para tempero. Mas eu poderia também analisar, segundo alguns gramáticos, com isso aqui, ó, dessa forma, ó.
usar salsa. E aí eu teria a construção de uma... Aí a coisa tem inclusive uma justificativa muito bacana, que está na parte de concordância verbal. Se você quiser assistir ao vídeo sobre concordância com sujeito oracional, né, que eu gravei, quando eu digo usar salsa é bom, e eu considero esse usar salsa como sujeito oracional, há uma regra que diz, eu escrevo isso no livro, que diz o quê? Que as orações e os infinitivos representam o gênero masculino e o número singular, ou seja, é uma concordância no masculino singular que eu faço com o adjetivo. Isso para um grupo de gramáticos. Para outro grupo de gramáticos é generalidade abstrata, é o qualquer coisa, tá? É o tudo, é o todo, é qualquer, essa ideia de generalidade abstrata, o que forçaria essa generalidade para o adjetivo, segundo o professor Mário Barreto, a substantivar-se numa espécie de gênero neutro, que para o português veio como masculino. Aí duas justificativas maravilhosas, tá? Continuemos lá com os nossos exemplos aqui. Próximo exemplo, veja, pimenta é bom para a saúde, né? Ou seja, qualquer pimenta é bom. Ou eu vou analisar o quê? Usar pimenta, colocar pimenta, sei lá, usar, né? Comer pimenta é bom para a saúde. Vamos mais exemplos. Na porta se lia o aviso. Veja que interessante. Entrada é proibido, né? Ou seja, o que é que eu tenho aqui? A ideia é qualquer entrada, é a generalidade. Ou você vai analisar isso aqui, né? Reduzindo esse infinitivo aliás, o substantivo para o infinitivo, ó. É como se eu fizesse isso, ó. Entrar é proibido. E aí eu trabalho o adjetivo numa espécie de concordância com o sujeito oracional oculto, formado por esse entrar, por esse infinitivo. É preciso cautela. Veja, é preciso qualquer cautela, né? Eu posso analisar pela abstração, mas eu posso analisar também que é preciso, ter cautela. Daí o preciso não flexionar. Percebeu? Erva doce é indicado, é indicado para o estômago. É como se eu colocasse o que aqui, posso analisar assim, usar, né, tomar, sei lá, comer erva doce, ou pensar nisso aqui, né, como uma generalidade. Como eu não tenho a determinação articular, né, a determinação por um artigo ou por um pronome demonstrativo, né, ou seja, tem-se o gênero abstrato, a generalidade. Agora vejam, olhem o outro lado agora. Quando o substantivo vem acompanhado por artigo ou por qualquer outro determinante, eu escrevi isso, empregado, vejam a mudança, empregado agora em sentido específico, não geral, o adjetivo predicativo concorda com o seu sujeito. Agora vamos lá. Em muitos países, observe a mudança. É proibida veja, a entrada. Eu perdi a generalidade. Não é mais qualquer entrada. Não é mais toda entrada. É a entrada com o sentido de aquela específica, não generalista. Neste caso, o que é que eu tenho? Concordância regular. Concordância de quem, professor? Aqui do adjetivo predicativo, né? Tenho aqui o verbo de ligação, né? O tá? E o adjetivo flexiona numa boa para concordar com o substantivo. Como você diz que é proibida, veja, é proibida a reflexão, observe, concordei aqui sobre a relação entre os homens, vejam a diferença, se reflexões, é necessário à vida. Veja, neste exemplo está bem clara a distinção entre o que é específico, determinado pelo artigo, e o que é genérico, né? Porque é como se eu dissesse, né, sobre a relação entre os homens. Se refletir é necessário à vida, ou eu puxo para o infinitivo aqui, né? Ou eu penso que reflexões como qualquer reflexão, puxando para a generalidade abstrata. Interessante, né? Então vamos continuar lá com mais alguns exemplos, tá? Aquelas pimentas, veja que eu mudei. Veja, não é mais pimenta, mas é aquelas pimentas. Veja o determinante aqui, o demonstrativo aqui agora, especificando o substantivo. Então, aquelas pimentas, veja, flexão do verbo e do adjetivo para concordar com o seu sujeito. Tudo bem? Interessante isso aqui. Agora vejam.
Preste atenção. Né? Tem mais exemplos aqui, ó. Aqui, ó. São precisos também, eu ia colocar uma observação, mas eu coloco já. Veja, são precisos, veja a flexão, ó. São precisos também os nomes. Olha o determinante aqui, ó. Não é qualquer nome, são aqueles nomes. Veja que eu flexionei tanto o verbo, né, o verbo ser, verbo de ligação, quanto o seu predicativo para concordar com o substantivo agora específico. É necessária, veja, a tua presença. Dois determinantes, né? O substantivo agora não é generalista, né? É a tua presença, não é qualquer presença, portanto, flexão do adjetivo predicativo para concordar com o substantivo. Agora veja, cuidado. Tá? Cuidado, tá? Preste atenção. Isso aqui, essa informação que você está vendo aqui, deixa-me só deixar a coisa bem clara, ela não é minha, ela é do professor Celso Pedro Luft. Você vai encontrar esta mesma informação no seu dicionário de regência, você vai encontrar essa informação no ABC da língua culta, que é do professor Celso Pedro Luft, em que ele vai dizer um dado muito interessante, uma informação muito bacana, veja. Tá? Aí eu coloquei aqui, veja, cuidado. Adotando a ideia de uma oração elíptica, lembra disso? Né? O verbo tá, elíptico, são dadas como corretas as construções abaixo. Olha que coisa interessante. É preciso, veja, medidas drásticas. É necessário duas ou mais empregadas. Percebeu que eu deixei aqui, ó, o adjetivo predicativo numa espécie de invariabilidade? Por quê? Vou explicar a você no próximo slide. Veja, frutas de manhã cedo é saudável. Olha que coisa interessante isso aqui. Não escreve são saudáveis. Veja, é proibido carroças. Veja, todo mundo aqui no plural. É indispensável técnicos competentes. Por quê, professor? Porque se eu levo em consideração uma oração elíptica, as construções, na verdade, são essas que vocês estão vendo aqui. Observem, é preciso, veja, olha só, é preciso medidas drásticas. Na verdade, o que o professor Celso Pedro Luft está dizendo é, não. O que está aqui, na verdade, é isso aqui, ó. É preciso tomar medidas drásticas. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar isso aqui, ó. Tomar medidas drásticas como sendo o quê? Sujeito oracional. Ou, se você quiser, oração subordinada, substantiva, subjetiva, vírgula, reduzida de infinitivo. Não precisa ter medo, calma. Não precisa ter medo. Né? Escreveu um monte de coisa. Calma. Professor, não entendi nada. Calma, você vai fazer uma viagem. Assista ao vídeo sobre orações substantivas que eu deixei, você vai entender numa boa isso aqui. Ou assista ao vídeo sobre sujeito, concordância com o sujeito oracional. Procure na playlist e assista esse vídeo. Você vai entender isso aqui numa boa. Tudo bem? Vamos voltar lá com as ideias do professor Celso Pedro Luft aqui, ó. Então ele vai dizer, olha só, é necessário, ó, quando ele diga aqui, é necessário duas ou mais empregadas, ele está dizendo, na verdade, o que está escrito aí é isso aqui, ó. É necessário contratar duas ou mais empregadas. Né? Quando eu digo lá assim, aí eu, novamente, oração, sujeito oracional, e aí, regra geral de concordância com o sujeito, o que, professor? Oracional. Se você assistir ao vídeo, eu vou repetir isso umas 10 vezes. Né? As orações... Você tem duas formas de dizer. Se você pegar meu livro, a gramática, na parte do sujeito oracional, eu vou dizer lá, né, que a regra é uma só. E qual é a regra que é uma só, professor? Sujeito oracional leva o verbo para o singular, né? Leva o verbo para o singular, concordância do verbo com o sujeito, que é uma oração. É como se fosse um grande isso, e ele é no singular. E há uma outra regra que diz que as orações e os infinitivos, na língua portuguesa, representam um número singular e o gênero masculino. Por isso que você está vendo os adjetivos todos aqui numa forma, no masculino. Lembrando bem que existem duas maneiras de justificar tudo isso aqui, né? Eu já expliquei aqui no vídeo. Então vamos voltar lá para a gente terminar. Então veja, comer, olha só, quando eu digo lá, quando ele diz frutas de manhã cedo é saudável, o que ele está dizendo é que o que você quis realmente dizer é comer frutas de manhã cedo. Né? Portanto, isso é saudável. É como se eu tivesse exatamente esta concordância aqui, ó. Isso é o que, professor? Saudável. Né? E quem é esse isso aqui para aqui? É o sujeito. Só que aqui na construção o sujeito está em forma de oração. É proibido carroças no asfalto, ou seja, é proibido passar carroças no asfalto. É necessário ter
ou haver técnicos competentes no mundo de hoje. Então, ó, preste atenção, isso é um caso muito interessante de concordância, vale a pena você assistir a este vídeo mais de uma vez, né? Se possível, assista a ele de novo, escrevendo, marcando os exemplos, copiando os exemplos, porque aí seu cérebro vai guardar e vai gravar. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido, né? Compartilhe, fale para os amigos aí, né? Outra coisa que eu tenho sempre dito, não é só decorar, é entender. Eu tenho tentado fazer aqui que você entenda, perceba, compreenda o porquê das coisas. Porque quando a gente entende o porquê, a gente entende a lógica, acabou, né? A gente não erra mais e diante de qualquer situação nós sabemos, né, resolver. Tudo bem? Fiquem todos com Deus, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.